Tudo bem, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de biorressonância do AuScan. A gente vai compartilhar aqui um pouquinho, eu e a Simone, sobre essa tecnologia que a gente já tem usado já há algum tempo e que revolucionou nossas vidas, que hoje em dia, assim, minha prática clínica tá bastante interconectada com a AuScan, né? Não só isso, né? Como eu trabalho, eu sou naturopata, acupunturista e terapeuta vibracional, então eu fui conectando as coisas, né? Hoje em dia eu consigo fazer uma análise energética que eu utilizo ao scan e conecto com as informações da medicina chinesa, e isso tem casado muito bem, assim, isso tem me ajudado muito a ampliar mais o olhar daquele ser, né? Porque a gente consegue ver em várias dimensões, e aí a medicina chinesa vai complementando, trazendo informações assim, mais da raiz energética, né? Dos desequilíbrios, e está sendo bem interessante essa conexão de informações que a gente parece que vai fazendo, vai matando uma charada, assim, né? Você vai entendendo as conexões entre as informações, que tem ali uma deficiência do yin do rim, e como que isso se conecta com as informações do All-Scan. E aí a gente olha a língua da pessoa e vê que aquele padrão está manifestado ali, né? Então é bem interessante. Então, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela, porque primeiramente eu vou fazer uma apresentação do All-Scan para vocês que não sabem o que é, como ele funciona. Então, eu vou passar uma apresentação bem do basicão. E depois a Simone vai complementar, vai falar bastante da experiência dela, que ela está tendo uma experiência bem legal com o Inner Voice, né? Quer se Sim, apresentar antes? Sim. sim. Boa noite, né? Obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. Muito bom. Eu sou terapeuta integrativa biofísica, então eu atuo, trabalho muito mais à distância, né? Então, com algumas ferramentas biofísicas e a Si bem sabe que o EOScan é o meu queridinho, né? Principalmente na neuroacústica. Então, obrigada, né, por vocês se darem essa oportunidade de conhecer essa ferramenta incrível. Sejam muito bem-vindos e fiquem também à vontade para nos interromper ou mandar. Eu acho que até seria interessante, se não sei o que que você acha, das pessoas irem escrevendo, caso tenha alguma pergunta, vai escrevendo no chat e aí ao final da apresentação a gente responde as perguntas para não ter que ficar parando Sim, e aí até acaba atrapalhando aí um pouquinho o desenvolvimento aí da apresentação. Aí vocês vão colocando as perguntas e depois ao final a gente responde as questões, tá bom? Fica à vontade, sim. ótimo. Então, gente, vou colocar aqui para compartilhar minha tela com vocês. Vamos abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Se alguém puder dar um ok. Hum, Tudo certo? Agora, Sim, sim, tudo ok. ótimo. Só diminuir isso aqui. Então, vamos falar aqui um pouquinho como que o All-Scan funciona, tentar explicar um pouco esses mistérios dessas tecnologias, né? Então, para quem não conhece, né, o All-Scan, ele é um equipamento, é um software que faz biorressonância tanto presencialmente quanto à distância. O grande diferencial dele é porque ele faz a biorressonância à distância. Presencialmente, a gente tem muitos equipamentos hoje em dia que fazem, né? Tem o NLS, tem o ProSync, tem, enfim, diversos equipamentos que fazem a biorressonância presencialmente. E o Allscan, ele é um dos poucos que tem essa possibilidade também de fazer a biorressonância à distância através do campo mórfico, né? Então, vamos explicar aqui um pouquinho sobre como que isso funciona. Então, tudo é energia, né? E
A Alemanha e a Rússia são pioneiras, né, nesse trabalho nesse estudo das frequências. Eles têm equipamentos assim incríveis, muito desenvolvidos por lá, né? E isso já foi compilado, já foi estudado, né? Existe um banco de frequências de quais são a gente tem frequências de tudo, né? Isso já foi catalogado, isso existe, né? E o que o Allscan faz é contar com esse banco que já existe de dados de frequência. Então, cada célula, cada órgão, cada estrutura do nosso corpo tem uma frequência vibratória que é medida em hertz. E e aí o que que o Allscan vai fazer, né? Ele vai observar qual é a frequência que nós estamos no nosso corpo, daquele marcador específico, e ele vai comparar com um banco de dados, com esse banco de dados, onde já existe a informação de qual é a frequência ideal daquele órgão saudável. E a partir disso que ele vai gerar esses relatórios, tá? Então, geralmente a gente se desequilibra, né? Acontece alguma coisa em nível emocional e aquilo gera uma perturbação nessas frequências. E aí isso vai acabar se desenvolvendo e gerando doenças, ou, enfim, né? São muitos fatores que levam a esse desequilíbrio frequencial. Mas o que o Allscan faz é essa leitura, né, a partir dessas frequências, fazendo essa comparação das frequências do nosso corpo com as frequências ideais. E ele também envia frequências de correção. Então, depois que ele analisa, que ele faz um scan, né, do nosso campo, ele envia frequências de correção para cancelar as frequências que estão desequilibradas e otimizar aquelas. É como se ele fosse puxando aquela frequência que estava um pouquinho desequilibrada para o nível ideal dela, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, desses números em hertz, do que seria a frequência ideal do sangue, das adrenais, dos rins, né? A gente tem aqui só um exemplo para vocês entenderem como que isso funciona. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o pâncreas, né, a frequência ideal seria 117,3 Hz. E aí, o Allscan, quando ele envia essa frequência, ele vai obter uma resposta do seu campo, né? Então, no seu corpo, se ele viu lá que o pâncreas estava com uma frequência de 100 Hz, né? Tá abaixo do ideal, abaixo do que seria o ideal da frequência do pâncreas. Então, ele vai enviar uma frequência de correção, ele vai tentar puxar, subir um pouquinho para que aquilo chegue próximo do ideal. É como afinar um instrumento, né? Quando você pegar um violão e pega um afinador e aí você vai afinando a corda para ela chegar no tom correto para poder soar aquela melodia corretamente, né? O nosso corpo é a mesma coisa, como se fosse um instrumento que, quando ele está desafinado, a gente adoece, e quando ele está todo bem afinadinho, a gente fica bem, a gente, né, tá saudável, com equilíbrio emocional, mental. Então, é isso, né? É, ele funciona observando essas frequências que estão desequilibradas e ele faz essas otimizações. Aqui tem um exemplo que é como que ele faz esse cancelamento das frequências, né, que estão desequilibradas. Vocês já viram esses fones que fazem cancelamento de ruído? O que eles, o que que esses fones fazem, né? Eles têm ali uns microfones que detectam qual é a onda sonora do ambiente e aí eles mandam aquela exata frequência, 180 graus fora de fase, para cancelar aquele ruído, então você não vai escutar aquele som, né? Então, é mais ou menos assim, de forma bem grosseira, seria mais ou menos isso que o Allscan faz. Ele cancela essas frequências que estão desequilibradas no nosso campo. Então, ele não vai eliminar essas frequências, mas ele vai neutralizar essas frequências, né?
dando como se fosse abrindo uma possibilidade do corpo encontrar o próprio equilíbrio. É como se a gente tivesse assim várias portinhas de desequilíbrio no nosso campo e o All-Scan vai lá e vai fechando as portinhas dos desequilíbrios, né? Para, inclusive, evitar que se manifestem as doenças. Então, é uma coisa, um ponto importante é a gente entender que o All-Scan, ele não faz diagnóstico, não é uma ferramenta de diagnóstico médico, né? Porque o que ele mede são as frequências, e essas frequências, elas estão o tempo todo mudando no nosso corpo, né? Conforme é alguma coisa que a gente viveu no campo emocional, algo que a gente comeu, isso está o tempo todo mudando, flutuando, né? Os nossos chakras, por exemplo, eles mudam se a gente ficar aqui sentado. Se eu ficar sentada nessa cadeira por muito tempo, eu vou desequilibrar os meus chakras inferiores, né? Então, se eu receber, atender o telefone e receber uma notícia, né, ruim, em seguida já vai desequilibrar o chakra cardíaco. Então, isso é tudo muito flutuante. Por isso que o mais importante não é a gente ficar tão apegado às informações de uma única análise, mas a gente conseguir ir olhando o padrão que aparece nas análises, né? A gente vai ver o padrão, os padrões mais importantes que estão aparecendo naquele campo, né? Aqui, aqui eu falei exatamente sobre isso, né? Que tem várias maneiras da gente rastrear os padrões, que é isso que eu estou falando. Então, uma dica é você deixar um caderno só para você ir anotando as suas análises. E aí você vai, se você não conhece nada de All-Scan, você está tendo contato com o All-Scan pela primeira vez, a sugestão é que você olhe os relatórios não pela vista aprimorada, mas pela vista clássica, porque aí você vai ver lá o que está equilibrado, que é o verdinho, e o que está desequilibrado, que é o vermelhinho. Então, o principal vão ser os que aparecem com vermelhos duplos. Ou seja, primeiro o All-Scan faz um escaneamento do seu corpo, ele vai dar ali uma coluna, que é a coluna da direita. Em seguida, ele faz essa otimização das frequências. Então, ele vai buscar corrigir tudo aquilo que ele encontrou que estava desequilibrado. E aí, ele gera em seguida uma outra coluna, que é a coluna da esquerda. Então, são duas colunas, como você estava antes e como você ficou depois que o All-Scan te fez a otimização das suas frequências, né? Então, quais são os marcadores mais importantes? Aqueles que estavam vermelho antes e continuaram vermelho depois, ou seja, estava desequilibrado, estava fora da faixa ideal. O All-Scan tentou equilibrar e ele não conseguiu, continuou no vermelho, né? Então, esses são os marcadores que mostram que ali tem alguma coisa mais crônica que com um envio de frequências apenas não foi suficiente para corrigir. Então a gente entende que tem que cuidar disso de outras formas também, né? Então você pode ir anotando o que aparece mais ali, os vermelhinhos. Apareceu mais vermelhinhos ali na parte digestiva, na tireoide, na parte de bactérias, de vírus, né? Aí você vai anotando isso no seu caderno, análise após análise, e aí você vai conseguindo acompanhar e ver quais são os padrões mais importantes. E também você vai conseguindo, conforme você. Então, você, por exemplo, você viu que estava com muito vírus, né? E aí você entrou lá com uma tintura antiviral, por exemplo, né? Uma prata coloidal, enfim, você fez um tratamento. E aí depois de um mês, mais ou menos, você vai lá e faz um novo escaneamento, e aí você consegue acompanhar e ver se aquele nível de vírus está baixando, né? Então é bem legal, é por isso que a gente fala que é uma ferramenta educativa, né? Porque ela serve para a gente poder também acompanhar o nosso estado de saúde. Aqui no Brasil, a USCA é muito utilizado por terapeutas, né? Por pessoas que usam como ferramenta de trabalho. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é onde a Simone mora, as pessoas usam para uso pessoal mesmo, né? É uma ferramenta para você usar com a sua família, para você fazer os envios de tratamento, né? Porque também em dólares, né? É bem diferente para nós em reais o valor da assinatura.
É, aqui eles usam 3 vezes, manhã, tarde e noite. A maioria das pessoas que usam a ferramenta fazem a varredura e a otimização 3 vezes ao dia. É, então. Então, é, vocês vão ver nos relatórios, quando vocês abrem na opção lá da vista abrangente, né, da vista aprimorada, que tem os números mais baixos, que eles são indicativos de uma hipofunção, é como se fosse uma deficiência, mas a gente não pode dizer que é sempre uma deficiência, mas só para um entendimento mais geral, seriam frequências mais hipoativas, né? E os números mais altos seriam uma hiperatividade, né? Uma condição de excesso, né? Mas tem que ficar muito atento com esses números, porque nem sempre números baixos são deficiência e números altos são excesso, tá? A gente pode estar pensando só que aquela função está, quando o All-Scan mandou aquela frequência, aquele marcador respondeu de uma forma mais fraca. E aí não necessariamente é porque tem menos daquela frequência, tá? Então, ele faz o reconhecimento pela biorressonância, faz uma comparação e envia o tratamento de, de equilíbrio, né? Então, isso aqui é só para entender como que é, o que que é essa ressonância, né? Quando a gente toca um diapasão e esse diapasão aqui a gente tem dois diapasões, por exemplo, afinados na mesma vibração. Quando você toca aqui um dos diapasões, o outro vai ressoar, né? Esse aqui é o princípio da ressonância. Então, quando alguma coisa está em desequilíbrio no nosso corpo, a gente está com essas frequências desequilibradas, seja estresse, toxinas, a gente consegue utilizar frequências externas, simpáticas ou afinadas, para restaurar esse equilíbrio. É como se a gente realmente lembrasse o nosso corpo de qual é a frequência original. Então, quando você manda aquela frequência exata lá do pâncreas, né, de 171, se não me engano, hertz, né, é como se você ajudasse o seu pâncreas a se lembrar da frequência correta, para que ele possa voltar a ressoar na frequência ideal. Então, é esse princípio da ressonância. Como que isso funciona à distância, né? Então, a gente tem aqui o software, que no caso, o Allscan, ele não precisa de um aparelho físico, diferente de outros equipamentos, né? A gente pode fazer a biorressonância através de qualquer computador, porque o que você vai ter acesso ao software, né? Ou através de um celular, enfim, um tablet, né? Qualquer coisa que você tenha acesso à internet, você consegue usar para fazer os escaneamentos. Então, a gente tem aqui um computador, por exemplo, né, com software Dual Scan. E aí, essas frequências elas são transmitidas através do campo mórfico para o alvo, né? Então, para isso a gente precisa de uma assinatura energética, que é feita através da voz, da, do nome da pessoa, a data de nascimento, a altura, o peso e o gênero. Então ele pega todas essas informações e aí é como se fosse um GPS, né? Que essas informações elas formam a sua assinatura energética, que vai ser como o local para onde o Allscan vai mandar essas frequências e observar a resposta. Então ele está atuando através do campo mórfico, é como quem trabalha com constelação familiar, né? O constelador, quando ele abre ali o campo, né? Quando ele vai fazer uma constelação, ele está se conectando com um campo que é informacional daquele núcleo familiar, por exemplo, né? Então ele vai receber informações no campo dele, daquele
campo familiar, e aí ele, né, vai fazer ali o trabalho que precisa ser feito de equilíbrio. Então, é mais ou menos isso assim, que o Allscan faz, só que através de uma tecnologia, né, que faz essas leituras. Mas seria parecido com essas, quando a gente faz um testemunho de radiestesia, é o mesmo princípio, né? Então, essa é a assinatura energética, né, que eu falei, aqui são os dados que a gente precisa para criar. E a voz também serve como parte dessa impressão, né? Como parte dessa assinatura vibracional. Só que ela é como uma impressão digital sonora, que carregam os padrões da vibração emocional. Então, isso que eu estava conversando lá no grupo do Allscan, né? Que o Inner Voice, ele realmente trabalha muito nesse campo. é, de todas as ferramentas do All-Scan, seria o mais indicado quando o paciente precisa de um tratamento mais dessa parte emocional e mental, tá? Então, o sistema, ele vai aprendendo sobre você e vai se ajustando. Então, quanto mais escaneamentos você faz, é como se ele fosse entendendo melhor os padrões ali do seu campo, do que é normal para o seu corpo, e aí as leituras vão ficando cada vez mais precisas, porque ele vai entendendo melhor sobre você. Então, às vezes a gente não. É um pouco abstrato, né? Mas como que funciona um celular, né? Como que funciona um aparelho de Wi-Fi, né? Como que a gente usa essas coisas todos os dias e a gente não questiona, né? Como que chega assim um sinal de celular, né? Então, esses aparelhos de raio-x, né? São todas tecnologias de biofrequências que trabalham com princípios semelhantes. Eles captam, interpretam e transmitem sinais de forma precisa. Então, mais uma vez, né, ele é uma ferramenta educativa e não a gente nunca usa para diagnosticar nada. E é muito importante que vocês não assustem os pacientes de vocês, porque muitas vezes eles se assustam quando eles olham um relatório de All-Scan e falam: Nossa, tá tudo ruim, vou morrer, né? Porque vê um monte de patógeno, um monte de vírus, um monte de órgão desequilibrado. E não se assustem, é assim mesmo, tá? O Scan ele sempre mostra muita coisa, porque ele está lendo, como eu falei, um campo frequencial, então isso vai mostrar o que tá acontecendo naquele momento, então ele capta muita coisa. Por exemplo, né, tem o Luiz, né, que é professor que também dá o curso do All-Scan junto comigo, ele contou uma vez que foi feito um All-Scan dele, bem no momento que ele estava jogando vôlei na praia, né, com o pé na areia. E aí, quando ele foi ver aquele relatório, estava cheio de tudo quanto é tipo de bactéria, de vírus, de patógeno, sendo que não era uma coisa que estava aparecendo tanto nas análises dele, né? E naquele momento apareceu muito patógeno. Mas ele estava com o pé na areia naquele momento, que a areia na praia não é uma coisa muito limpa, né? Assim, tanto de cachorro, tudo quanto é, né, gente que passa, que pisa. Então. Ele vai captar a informação daquele momento, tá? Então, tudo influencia, né, nessas frequências. O que que as frequências podem indicar? Elas podem, indicar muitas coisas. Então, às vezes, realmente ela está mostrando ali uma inflamação residual ou em desenvolvimento, uma toxicidade residual, ou seja, a pessoa ela se intoxicou com, com alumínio. Ela até já fez tratamentos de detox, mas ainda está aparecendo lá, porque ainda tem resíduos daquelas toxinas no campo dela. Então é, ainda pode aparecer no All-Scan, tá? Às vezes parasitas que você teve há muito tempo atrás, só que foi algo que ficou por muito tempo, isso pode aparecer também no All-Scan. Pode ser que você não esteja mais com aquele.
patógeno, mas como foi algo muito importante no seu campo, aquilo ficou presente por muito tempo, isso pode aparecer ali ainda como uma memória, tá? É, algumas frequências de problemas que estão começando a se desenvolver, começando a aparecer, então isso também pode aparecer ali como início de um processo inflamatório, uma memória celular, algo do passado que ainda está afetando o corpo, danos residuais do passado. Por exemplo, às vezes aparece lá no All-Scan que ela está com toxinas de vacinas. Vocês vão ver que nos relatórios a gente consegue ver toxicidade de vacina. E às vezes a pessoa não tomou essas vacinas que estão aí, tomou uma vacina na infância só, mas está aparecendo lá toxicidade de vacina. Pode ser, sim, essas vacinas que ela tomou na infância, mas pode ser também contaminação frequencial. Às vezes a pessoa fica muito exposta em lugares que tem pessoas vacinadas, então ela vai captar essa frequência e o All-Scan vai ler, né? Então, tem também a possibilidade de fazer detox de vacina lá, né? Dá pra gente colocar essas frequências para fazer detox. Bom, então é isso. As frequências, elas podem indicar muitas coisas, né? Isso aqui eu já falei. É. Então, o corpo, ele não é forçado, mas ele é lembrado do seu padrão vibracional ideal. É um estímulo a essa autorregulação do nosso corpo, né? São estímulos de autocura, da mesma forma que a medicina chinesa, que a homeopatia, né? É um impulso para que o corpo mesmo possa se ajustar. Então, falar um pouco sobre o voz interior, que é o que a gente chama de inner voice, né? Que é essa leitura dos sons da nossa voz. Então, a gente precisa de um áudio de 10 segundos gravado com a voz da pessoa, e aí o Wallscan, ele vai ler essas frequências sonoras, e aí ele vai gerar um gráfico onde vão aparecer ali quais são as notas que estão aparecendo mais ali no campo dessa pessoa, na voz dessa pessoa, e ele vai trazer um relatório do que isso significa como padrão emocional e mental. Então, apareceu mais da nota Ré, Sol e Lá, né? Isso tem uma explicação. E sempre tem uma nota que está aparecendo menos na voz da pessoa. Isso também tem uma explicação, né, mental e emocional. Então, ele traz esse relatório, tá, desses desequilíbrios e ele gera os áudios de correção, que são os áudios de neuroacústica, que hoje em dia o Voz Interior ele foi atualizado. Então, essa forma do envio essa forma dos áudios, ela tá um pouco diferente porque deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para que vocês vão entender melhor como que é esse gráfico aqui. Deixa eu abrir aqui o software. E é importante falar, né, Si, que essa neuroacústica do Inner Voice, ele foi muito recentemente totalmente estruturado, né, por um profissional e contratado pela empresa Solex para fazer. Então, essas frequências sonoras, elas foram, assim, minimamente estruturadas para a Sim, função dela, né? E aí essa neuroacústica ela atua com essas frequências bioneurais, com esses isso. pulsos rítmicos, né? Que faz essa modulação auditiva específica, né? Fazendo com É, que a estimulação do sistema nervoso autônomo, né? E vai isso. muito direto. Tem uma explanação do CEO da Solex,
que ele diz, né, que é tão potente essa neuroacústica que eles fizeram muito recentemente, que abarca inclusive o que aconteceu ali intrauterino. Olha a capacidade, né, de Uhum. alcance, né? A realidade aí, o alcance. Então, ele vai muito no sistema límbico das emoções, na camada mais profunda que a gente pode imaginar, que é aí o ventre da nossa própria mãe, né? É. Age também nessa questão do hipocampo, né? Na questão da memória, e sem falar também da estimulação, tudo isso é estimulando, tá? O que a gente já produz, que também aí o córtex pré-frontal também é estimulado com essa neuroacústica. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui, né, nesse gráfico que foi gerado através da minha voz. Então, apareceram mais essas notas aqui, né? O Lá sustenido apareceu bastante, o Dó sustenido e o Dó, né? E apareceu bem pouquinho aqui o Sol sustenido e o Ré sustenido, né? Então, o que ele vai ver quais são as que estão mais desequilibradas, as que estão mais, como diria assim, em excesso e a que está mais em deficiência. E aí ele vai gerar esses áudios de correção, eles vão conter essas as frequências sonoras que equilibram esses excessos aqui. Então, deixa eu ver qual que é aqui. Aqui. Então, aqui, as frequências que estão em excesso, no caso, que apareceram para mim, foram essas aqui, né? O Dó sustenido, Lá sustenido e o Dó. E o Sol sustenido é que está aparecendo menos. E aí ele vai gerar frequências de correção. Então, para cada uma dessas frequências desequilibradas, tem uma frequência que corrige. Que no caso, por exemplo, aqui, a frequência que corrige o Dó sustenido é o Sol. Então, ele cria os áudios, esses áudios, né, de neuroacústica, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, vou colocar para tocar. Então, é uma música, você consegue hoje. Vocês estão ouvindo a música? Ou tá tocando só para mim? É muito baixinha que aparece, acho que pegou só um pedacinho, se Tá, não der para ouvir não dá para muito. ouvir, né? É mais baixinho. Bom, mas é, tem uma música, e aí no fundo da música. Você consegue até aumentar ou diminuir aqui é o som da música, tá? Que a gente consegue aumentar ou diminuir. E aqui é o som da frequência sonora que vai no fundo. Então você também consegue aumentar ou diminuir e você consegue escolher o tipo da música. Quando você abre através do link, você consegue fazer essas coisas aqui e alterar o tipo de música que você quer ouvir e também alterar os volumes aqui das frequências. Então, antigamente, eles mandavam o som, ele tinha a frequência exata que você estava precisando no fundo da música. Hoje em dia eles mudaram a tecnologia. Então, ao invés do som conter as frequências que você precisa, essas frequências elas são geradas com um som binaural. Então, ele manda um tipo de frequência para um lado da cabeça, do ouvido, e um outro tipo de frequência para o outro. E essa terceira frequência ela é gerada dentro do cérebro da pessoa. Esses são os sons binaurais. Então, o Inner Voice hoje em dia ele está funcionando nesse nível, com um som binaural. Por isso que é importante escutar com um fone de ouvido, tá? Os áudios, para ele realmente ter esse efeito do som binaural. Então, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Opa.
En- Então, é isso. Esse relatório aqui é o que a pessoa vai receber, né? Que tem ali as informações principais. É, é uma ferramenta muito rápida e é aqui o Loran, que é o CEO lá do Allscan, né? Ele fala muito bem do Inner Voice, ele fala que é o que ele mais gosta dentro do Allscan e para a gente utilizar muito, né? Porque é uma ferramenta realmente, como tudo, todos os desequilíbrios, eles têm um fundo, né, uma raiz na parte emocional e mental. Quando você consegue equilibrar isso, né, você acaba ajudando em muitas outras coisas, né? Então, minha parte que eu queria trazer para vocês era essa. Como eu falei para vocês, sou terapeuta, sou naturopata, acupunturista e terapeuta vibracional. Faço os atendimentos online com a naturopatia, com a biorressonância e com a medicina chinesa. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo essa integração entre as análises do All-Scan e principalmente com a medicina chinesa, conectando o que aparece ali na língua. Pela foto da língua a gente consegue ver. Eu peço sempre para a pessoa me responder um questionário de sinais e sintomas, que aí eu consigo avaliar a raiz energética dos desequilíbrios, e aí eu vou conectando isso com o relatório do All-Scan, e isso, assim, nos dá uma visão muito ampla sobre o que está realmente acontecendo com a pessoa, é bem interessante. Mais para frente eu quero oferecer um curso sobre isso, mas eu preciso de tempo para poder me organizar, mas vai ficar bem interessante poder compartilhar esse material com vocês. Eu e o Luiz temos o curso de biorressonância quântica com a Scan, que está disponível já também para quem quiser se aprofundar, entender mais cada um tudo que o Allscan faz, né? A gente explica lá como utilizar a ferramenta desde o zero, porque ele tem muitas funções, né? Tem o Inner Voice, tem as varreduras mais abrangentes, tem a varredura de sistemas corporais, tem o All Mind Sync, que trabalha com um certo tipo de reprogramação mental. É possível fazer envios de frequência à distância, a gente consegue criar playlists, a gente consegue escanear grupos de pessoas ao mesmo tempo, consegue fazer envios para grupos de pessoas ao mesmo tempo. Então, são muitas funcionalidades, e aí nesse curso a gente explica tudo, são 16 aulas gravadas. Essa foi a terceira edição do curso que a gente deu de AOScan, então ela está bem completa e está bem atualizada, né? Depois de várias coisas que a gente foi modificando, a gente explicou também como fazer a leitura do All-Scan utilizando inteligência artificial para facilitar nessa interpretação. Não é para você se basear completamente na inteligência artificial, mas é só para ela te ajudar a organizar todas as informações, porque o Allscan, por exemplo, o Vitals, né, ele gera são muitas informações que ele nos dá. Então, com a ajuda do software, de um prompt que eu e o Luiz desenvolvemos, que ele consegue, a gente faz um pedido para que ele organize, né, e isso é gratuito, né, isso a gente explica no curso e vocês conseguem acessar gratuitamente. Você vai conseguir organizar as informações para poder entender o que está acontecendo com a pessoa. Isso facilita muito, muito mesmo quem trabalha com a Scan, tá? Eu E sou. seria possível você mostrar só um Vitals Report para eles verem como que é apresentado após a leitura? Posso sim. Só para mostrar para eles o como é que vem É, os marcadores, acho que é importante até para saberem o sim, que. com certeza. Eu também vou fechar aqui e eu mostro para eles. Eu faço as parcerias com os terapeutas nas análises do All-Scan e também sou representante junto com a Simone para todos que queiram fazer a assinatura do software. A gente faz a ponte aí com a Solex para que vocês possam ter. A gente ajuda a criar equipes, né, de pessoas que, como vocês
sabem, o Allscan a Solex é americana, então o valor é em dólares, né? Que pra gente aqui no Brasil são US$ 149, né? Então, quando você passa para reais, vai dar em torno de R$ 800 uma assinatura do Allscan. R$ 800 mais ou menos por mês. Então, como fica um pouco pesado, é, vocês conseguem se dividir em equipes para para poder dividir a assinatura do software. Aí cada um pega um horário, um fica de manhã, o outro fica de tarde, e assim dá para ficar mais acessível para todos, tá? Depois a gente pode ir, deixa eu E essa tirando possibilidade as de dúvidas. compartilhamento de assinatura, ela acaba sendo necessária porque o software, embora seja um software, ele não, você não consegue fazer duas análises, por exemplo, ao mesmo tempo, tá? Então, Isso, quando entra, conecta na mesma assinatura, vai derrubar a outra que estiver ativa. Então, por isso. isso aí da necessidade, quando for compartilhar, se for o caso de compartilhar a assinatura do EOScan, é necessário aí deixar bem organizado e separado aí o período de utilização de cada um. Isso. E que tudo isso E, é muito particular, porque às vezes uma pessoa vai usar menos, tem algum profissional que vai usar full time o dia inteiro, então é muito da necessidade de cada um, tá? Tem pessoas que tiram um período só para fazer as análises e fazer os tratamentos, então aí fica muito particular a cada equipe, a cada pessoa, e a cada tem, das pessoas que vão compartilhar essa assinatura. e tem equipes que não dividem os horários, deixam o uso livre, e aí cada vez que alguém vai entrar, fala lá no grupo, ó, estou entrando, para ninguém entrar naquele momento, né? Então isso também é uma forma que fica mais, eu acho, bem mais fácil, na verdade, porque aí não limita tanto os horários, porque às vezes você está com um paciente ali naquele momento e não é o seu horário de uso do Allscan, né? Então, e é muito rápido para gerar as análises. É 5 minutos você consegue gerar a análise, né? Então você entrou, fez a sua análise, já saiu, outra pessoa já pode entrar em seguida. Tá, isso é bem tranquilo, assim, de organizar. É, só mostrando aqui o menu aqui é o menu do software, né? Então aqui é tudo que a gente tem que é possível fazer. Então sempre a gente adiciona o cliente aqui, né? O paciente que vai ser analisado, coloca todos os dados e aí a gente tem essas opções. Eu tenho a varredura rápida, que é uma varredura quando a gente quer fazer algo, a gente não está com muito tempo, mas a gente quer fazer ali alguma varredura ou quer fazer uma limpeza da aura, um escudo energético, energia, foco, relaxamento, é uma coisa assim, pulsos de 3 minutos, né? Então é uma coisa mais rapidinha. A varredura automática, que aqui é uma varredura mais ampla, né? Que faz ali a varredura dos sinais vitais, a varredura do abrangente. Essa varredura automática é como se fosse, ela fizesse é, várias análises ao mesmo juntas e ela mostra ali o que é o principal que está pior de cada uma delas, digamos assim. É mais ou menos isso, varredura rápida, automática. Voz interior que a gente já falou, a Simone vai falar mais um pouco pra gente. O Vitals, esse aqui é o que a gente mais utiliza geralmente dentro da prática clínica, porque ele é o que mais oferece informações sobre o terreno biológico. Então, a gente vai ter aqui parte de alimentos, né? Todos os alimentos que são biorressonantes ou não. É importante falar que isso aqui não é alergia alimentar, tá? Vocês não podem se basear no Allscan para falar que a pessoa é alérgica a algum alimento, porque o que ele está lendo é uma informação momentânea sobre se aquele alimento está mais biorressonante ou não para aquela pessoa naquele momento. Ponto. É isso, é essa informação que ele vai te dar, tá? E o próprio equilíbrio, né, Si? Porque às vezes você come um determinado alimento muito, todos os dias, ele Sim, vai aparecer aqui isso, como sensível, mas ele está falando da sensibilidade por quê? Por conta do excesso. exatamente. Que aí vai aparecer um número alto porque aquilo já tá muito, né, daquela frequência às vezes, né? Ou tá inflamando, enfim.
Então, aqui a gente tem a parte de sangue, a parte de chakras, né? Função digestiva, inflamação, resistência insulínica, pâncreas, meridianos. Aqui tem uma explicação sobre os meridianos, análise nutricional, microminerais, genética, vitaminas, físico básico, densidade mineral, nervos cerebrais, cardiovascular, colágeno, endócrinos, ou parte de hormônios, sistema imunológico, funções renais, fígado e vesícula, função pulmonar, parte de sistema reprodutor feminino, função da tireoide, e aqui vai entrar na parte de patógenos, que aí a gente vai ter as bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos, as toxinas, os metais tóxicos, os fungos, né, os parasitas, enfim. Aqui tem bastante coisa e realmente esse dos sinais vitais é o que a gente mais usa mesmo, né? Porque ele oferece, ele é muito completo, ele dá muita informação. Depois a gente tem os sistemas corporais, que aí é um ele vai dar um relatório sobre cada um dos sistemas do nosso corpo. Então, ele traz aqui informações do quais são os principais desequilíbrios desse sistema e o que que pode estar relacionado na parte emocional, que pode estar causando o desequilíbrio daquele sistema, quais seriam causas patógenos que podem estar relacionados ao desequilíbrio daquele sistema. Então, ele é útil. Ele tem aqui também a parte hormonal, né? Ele é bem útil quando a gente quer entender algum sistema específico, ou quando a gente quer tratar também. Então, a pessoa, ela te procurou porque ela está com muito problema lá na sistema endócrino. Então, você pode fazer mais varreduras de sistema endócrino para aquela pessoa como parte de um tratamento, tá? O abrangente, ele vai entrar aqui em cada estruturazinha do corpo, ele é bem mais detalhado. O Multiscan, a gente consegue aqui fazer escaneamento de grupos de pessoas, a gente consegue criar grupos de clientes e fazer escaneamentos de um grupo inteiro de pessoas ao mesmo tempo assim. Ele vai fazer um por um, mas você consegue dar um comando, por exemplo, aqui eu pego aqui minha família e aí eu consigo escanear todo mundo da minha família com um comando só. Isso aqui também é muito útil para quem trabalha com mentorias, né? Bem legal. Depois a gente tem dois módulos aqui que eles não são liberados. Isso aqui é liberado depois que você faz um curso e você paga um valor à parte, que é o odontológico e o Homeoenetics. Que aí isso aqui é mais para quem é dentista, né? Porque aí ele vai trazer informações bem detalhadas da parte odontológica. E aqui algumas coisas de homeopatia, de patógenos também. Mas é isso, né? Quando você faz a assinatura normal, ele não vem liberado para você, tá? Depois tem o CEF, aqui é onde a gente faz os envios de frequência. Aqui a gente consegue fazer varreduras também. Então, eu quero ver qual é, o chakra, por exemplo, que essa pessoa, esse alvo está precisando nesse momento de equilíbrio, né? Então, você coloca aqui para fazer uma varredura. Aqui é o chakra da garganta, é o que eu estou usando mais aqui nesse momento, né? Então, você consegue já colocar também um tratamento, tá? Enfim, aqui a gente tem a lista de reprodução, aqui a gente consegue criar playlists de tratamento para as pessoas. Então, por exemplo, desintoxicação geral. Essa foi uma playlist que eu criei, coloquei aqui limpeza energética, desintoxicação de bactérias, desintoxicação cerebral, desintoxicação química, desintoxicação dental, desintoxicação de metais. Então, eu criei essa playlist, eu deixei ela pronta aqui que eu posso usar para qualquer pessoa. Ou eu posso criar playlists de frequências específicas para o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, eu crio a playlist e coloco para enviar. Aí ele vai ficar enviando cada uma dessas frequências, tá?
E aí, pelo tempo que você determinar. Então, você pode vir aqui e colocar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, ou deixar o tratamento contínuo. Então, aqui, assim, é o caldeirão da bruxa, dá para fazer da bruxa do bem, né? Porque são, não tem, Assim, faz mal pra volta só um pouquinho lá no da frequência, só pra gente. é, Isso, isso. Se subir um pouquinho mais, vocês vão ver que em cima tem o nome da Cíntia e embaixo tem aqui, embaixo do alvo do self, do CEF. O que que vem a ser aqui, essa parte? Você pode cadastrar o seu animal de estimação, o seu pet, o seu gato, o seu ó, cachorro. E esse é o também Sam. é, exato. E você também pode colocar, por exemplo, um imóvel, um documento. Ó, Tudo isso você faz o cadastro aqui, você grava aqui, porque aí quando você for mandar o tratamento, você vai especificar aqui. E aí tudo isso, seja o PET ou qualquer, todas esses objetos até que eu falei, tem que estar atrelado a quem? A Cíntia. E aí ele sim, fica aqui. Então você também tem essa possibilidade que é muito e muito realmente assim bem interessante. Aconteceram é, algumas coisas assim comigo que eu fiz alguns testes, né? O tempo todo a gente está bem usando e eu coloquei alguns documentos, eu cadastrei um imóvel e a coisa acontece, sabe? É muito interessante. As coisas realmente você sente esse movimento, sabe? E é muito uhum. legal. Então, é importante falar que você pode cadastrar imóvel, Qual- documento, Qualquer é, coisa que você qualquer quiser, coisa. Exato, exato. porque tudo pode virar um alvo de frequências, né? Escritório, animais, lugares, né? Terrenos. Às vezes você quer vender um terreno, por exemplo, você pode vir aqui e colocar o terreno e colocar o envio de frequências específicas. Então aqui dá para fazer muita coisa, né? Dentro desse CEF. E depois a gente tem por último o All Mind Sync, que é bem legal também, que aqui a gente cria áudios para tratamento. Então, por exemplo, né, eu tratei esses tempos uma pessoa que ele estava vivendo um processo de separação muito difícil, ele não conseguia se desvincular da companheira, né? E ele ficava pensando dia e noite naquilo e não conseguia. Então, eu criei aqui um tratamento para ele poder escutar. Você grava a voz da pessoa falando frases, por exemplo. A gente tem aqui frases de afirmações de saúde, né? Então você vai ler: Eu trato meu corpo com amor e bondade. Sou grato por minha força vital. Meu corpo está sempre trabalhando para mim. Eu não vou falar todas porque senão vai demorar, mas seria isso. São áudios de 60 segundos que você vai gravar com a sua voz, porque o seu subconsciente entende, quando você escuta um áudio que é a sua própria voz, ele entende que é você. Então tem uma ação diferente no seu campo. Então você vai escutar esses áudios que são áudios binaurais que tem no fundo desse som com a sua voz, ele tem o som binaural junto com tem uma musiquinha também que você escolhe. A música não importa, pode ser qualquer música, porque o que importa é o som binaural que está no fundo e que vai fazer essa aquilo que eu falei de mandar. Ele manda uma frequência de um lado da orelha e uma outra, por exemplo, ele vai mandar 100 Hz aqui desse lado e 110 Hz aqui desse outro lado. Então, isso vai gerar uma diferença de 10 Hz, certo? 100 e 110 tem uma diferença de 10 Hz, essa terceira frequência ela é gerada dentro do cérebro da pessoa, uma frequência de 10 Hz. E essa frequência de 10 Hz é ela que vai gerar ali um estado de relaxamento, um estado de abertura, que são aquelas ondas alfa, teta, né? E aí cada tipo de frequência vai ser para criar uma condição
para específica, por exemplo, para que a pessoa fique mais receptiva àquelas afirmações que ela está ouvindo naquele momento. Então, ela vai ouvindo aquelas afirmações e vai recebendo essa frequência, e isso vai trabalhando ali em nível subconsciente para que a pessoa consiga ir fazendo as transformações e reprogramando aí as informações, né? Então é muito bom, ó, afirmações de saúde, de prosperidade, de memória. Mas isso aqui é só uma base, tá? Você pode não pegar esse banco aqui e criar a sua própria afirmação também, né? É, colocar as afirmações que você sente, que você precisa, e também você vai falar ali nas frases, né? Então é assim que funciona. Depois você vai pegar e vai mandar isso aqui por e-mail, né? E aí o cliente vai receber aqueles áudios para ele poder escutar. É, e Bom, nessa parte também tem a varredura, né, Cia? Aí no MindSync tem também a varredura, e aí ele já ele coloca, e eu falo da varredura porque eu tive dois pacientes, inclusive, que quando eu fiz a varredura e pedi para que gravasse. Você, assim, é claro a necessidade daquela ação por parte do seu cliente. Eu tive uma paciente que, inclusive, ela teve ela entrou numa crise assim, ela teve uma catarse gravando áudio. E aí você vê a necessidade de que ela tinha de estar fazendo aquilo, né? De fazer essa acústica com a sua própria voz, de dizer que ela era merecedora, ela era, inclusive, era de prosperidade. Muito interessante. E isso já estava detectado. E quando a gente fez a varredura, caiu exatamente para que ela gravasse o quê? Áudio de prosperidade. E ah, nisso foi muito interessante, porque no momento em que que ela foi gravando, vocês viram que vai aparecendo a sugestão de frases, né? sim, E ela realmente se emocionou muito. Então você vê assim a necessidade clara ali, o quanto ela sim. precisava a potência, né, da sua própria voz. Eu falo, É, é incrível, né? e escutar antes de dormir, né? Porque Sim, tudo que a sim. gente faz antes de dormir, isso fica trabalhando ali em nível subconsciente, né? Por isso que tem aqui até aquela história da gente dormir com o livro embaixo do travesseiro, né? Que é a frequência para aquelas informações irem entrando. Isso é muito real, né? Porque vocês já perceberam quando vocês vão dormir com alguma informação, aquilo, quando você fecha o olho, isso já aconteceu muito comigo, por exemplo, de estar pintando, eu pinto, né? E às vezes eu tô pintando, assim, tô pintando antes de dormir, e aí quando eu deito, fecho os olhos, eu só vejo a pintura, assim, só vem as cores na minha tela mental. E aquilo vai ficar trabalhando em nível consciente, no subconsciente durante a noite, você vai ficar, né, aquela informação, ela vai entrando, né? Então, por exemplo, as pessoas que você entra em contato antes de dormir, se você se conecta com um livro, né? Com um certo autor, por exemplo, né? E aí depois você vai dormir, é como se aquela conexão, ela continuasse durante a noite. Então, você vai conectando com tudo que tem dentro do campo daquele autor. Isso vai trabalhando e você vai, como se fosse acessando esse banco de dados, né? De informação do que essa pessoa tem também. Então é bem importante assim, que tipo de livro que a gente vai ler antes de dormir, né? Que tipo de informação que a gente vai se conectar e, né, se a gente pode ouvir um áudio, né, de tratamento ou um áudio do Inner Voice, isso é muito bom, né? Sim. E ali no MindSync você consegue, inclusive, cruzar tudo, tá? Tanto o áudio que você gravar com o Inner Voice. Então, você consegue montar uma playlist com a união dos dois. É bem interessante. Se tem uma pessoa, eu não sei, aqui tá aparecendo como usuário do Zoom, que gostaria que você mostrasse só a parte dos suplementos do Vitaus, por Ah, favor. tá. Sim.
E compartilhar. Eduardo, enquanto ela procura aqui, Eduarda, você perguntou, né, qual a recomendação de momento ideal para fazer a análise? Citou o exemplo do moço que estava jogando bola quando foi feita. Na realidade, se você vai fazer, por exemplo, a análise à distância, você não sabe o que a pessoa está fazendo, né? Então, por isso que é interessante, como tem vários marcadores, por isso que é interessante é o que a Cíntia falou, né? De realmente ver como um todo, é que ela colocou o exemplo do Luiz, porque realmente foi no momento em que ele estava ali aterrado, né? Vamos dizer assim, estava com o pé na areia, ele estava aterrado, mas ao mesmo Uhum, tempo ele estava ali em contato com o quê? Com várias frequências de tudo que tem na areia da praia, né? Então, uhum, pode aparecer. Isso é só, o que a Cintia colocou é realmente tudo que pode aparecer, como, por exemplo, eu disse do alimento. Se é um alimento que você come todos os dias, pode aparecer aí uma exacerbação de energia daquele próprio alimento. E aí ele vai aparecer para você como muito. Ele vai colocar como se fosse um desequilíbrio, porque tá demais, tá? uhum, Então, sim. mas isso vai mudar com o contexto todo da análise? Não, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, terapeutas, nós vamos fazer uma análise, eu não sei o que a pessoa está fazendo, né? É, Então, não é algo que tenhamos que nos preocupar, tá? por No isso momento que, em fazer a análise, né, Si? exatamente, por isso que o importante não é uma análise isolada, é você ir acompanhando é, as análises, né? Você ir fazendo uma análise, faz outra análise e a gente vai vendo ali os padrões que vão aparecendo, tá? Uma análise isolada, ela já ajuda para muita coisa, você consegue ver muitas coisas ali importantes. Mas o mais importante é a gente ir fazendo outras análises e vendo o que que se repete, né? Esse padrão das análises. Então, Padrões, né? é, então alguém queria saber sobre a parte de suplementos e terapias, né? Então, isso aqui, a gente entra aqui na parte de suplementos e terapias, é o que a gente pode adicionar dentro da biblioteca de cada pessoa. A gente pode adicionar suplementos e terapias que podem ser utilizadas para depois fazer escaneamentos. Então, aqui a gente tem, nesse verdinho aqui, a gente tem a biblioteca do AllScan, isso aqui tudo já vem no AllScan, tudo que tem dentro dele de homeopatia, de enzimas, de tudo quanto é tipo de suplemento. Aqui a gente tem a biblioteca de terapias que eu fui adicionando aqui e outras coisas que eu fui. Aqui é tudo que. É como se fosse assim, a biblioteca do que você adicionou ali dentro do AllScan. E aqui a gente tem a biblioteca da pessoa, tá? Então aqui é tudo que eu tenho que eu posso usar para fazer varreduras quando eu for fazer. Quando eu venho aqui, por exemplo, né, numa varredura rápida, e aí eu venho aqui e vou fazer um escaneamento. Quero fazer uma varredura rápida, customizada, por exemplo, né? E aí eu vou colocar aqui geral, e aí eu vou fazer uma varredura do que eu estou precisando mais, qual o suplemento, ou qual é é, a terapia, enfim, que o Allscan fala que eu estou precisando mais nesse momento. Então ele colocou aqui, ó, Nux vomica, esse EGA Detox, hortelã-pimenta, que é um óleo essencial, né? Eupatorium perfolatum, detox de. Isso aqui deve ser tóxicos, né? Ferro fosfórico. Tô precisando mesmo de ferro. Então, é isso. Ele faz um escaneamento do quais são os suplementos ou as terapias que você está precisando mais nesse momento. Era isso que a pessoa queria. Não sei se tirei a dúvida. Gostaria que mostrasse a parte dos suplementos. É isso. Depois tem, é claro, a gente.
Eu não vou, se eu for explicar como fazer isso, eu vou ficar uma hora aqui falando sobre essa parte. A Então, noite toda, né? Se mas é falando. só para vocês terem uma ideia do que é, né, essa parte de suplementos. Sim. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma questão do Inner Voice, eu até comentei com a Si. Eu já venho fazendo há algum tempo, tanto nos meus clientes como em mim mesma, e eu acho que nós somos o melhor para fazer o teste disso tudo, como funciona e como é, né? Então, já há algum tempo eu já faço a escuta do Inner Voice. Ai, há mais ou menos uns 10 meses, mais ou menos, de 8 a 10 meses, tá? Então, o ideal é que façamos realmente a escuta de 3 a 4 vezes ao dia. Ai, não consigo fazer tudo isso. Ok, pelo menos 2 vezes, porque a escuta das quatro músicas que ele seleciona, dá em torno de 12 minutos, né? Então, se você faz pela manhã, antes de levantar e antes de dormir, eu acho que é extremamente válido, que é exatamente o que eu tenho feito nos últimos 4 meses, assim, realmente, rigorosamente eu tenho feito. Então, essa Explica semana para eu eles depois como que faz para ouvir assim uma em seguida da outra, que isso facilita também. sim, o que que eu costumo fazer é o seguinte, eu pego o link, conforme a Cintia até colocou lá no grupo, para os meus clientes, eu crio um texto e eu coloco o link, tanto em português como em inglês, porque aí fica a critério de cada um, o que for melhor, porque muita coisa é traduzida e às vezes não faz muito sentido, mas enfim, eu coloco das duas formas, né, e a pessoa clicando ali tem o relatório e também a playlist. E aí a playlist ali você deixando no celular, por exemplo. Antes de, antes de dormir, só tem que deixar para que o celular não feche, porque às vezes ele para, ele acaba parando a música quando o celular fecha, às vezes não. Então, por precaução, eu já vi que depende, não sei dizer qual é o padrão disso, às vezes ele continua, às vezes ele não continua, não sei. Então, deixar para não fechar automático, você consegue fazer a escuta das 4 músicas direto, tá? E aí, o Uhum, que que eu tenho incorporado nisso tudo? Virou realmente o meu momento de meditação, tá? uhum, Antes de acordar, antes de levantar da cama. Então, eu limpo ali a minha mente, é o meu momento realmente de fazer a escuta da minha playlist e, combinado com isso, eu tenho colocado o exercício de respiração. Inspira em uhum, 4, segura em 7, solta em 8, ou até de estimulação, até de nervo vago, de inspirar em 4, segura 4, solta em 4. Então, assim, e essa semana eu tive um fator externo, né, que acabou sendo um gatilho aí para algumas questões minhas muito antigas, né? E o que eu pude perceber, assim, foi incrível, porque me levou para um lugar assim muito tenebroso e quando a gente tem alguma crença aí de trauma, alguma coisa do passado, a gente sabe para onde a gente vai. Mas assim, o que eu percebi que foi muito rápido a dinâmica de trazer a situação para a consciência, de realmente de transformar aquilo, né, aquela situação toda, trazer realmente para a realidade do agora. Então, assim, eu vi a rapidez, e aí a gente fala, né, que realmente a neuroacústica favorece muito a neuroplasticidade, porque uhum, eu vi a rapidez de trazer isso uhum, para a consciência, eu vi o ordenamento disso tudo,
né? Com base, Uhum. claro, assim, quem aqui já não fez terapia, né? De todos os nossos ensinamentos de terapêuticos aí durante a vida, de conseguir colocar aquilo em prática, de verificar ali exatamente o ponto onde estava disfuncional e conseguir me acalmar. Eu fiquei tão assim. Foi bem forte tudo isso, de chegar ao ponto de me dar realmente quase que uma tag, assim, sabe, de ansiedade, e o que me acalmou, né? E eu consegui fazer tudo isso, e o que me acalmou realmente foi a respiração, claro, isso é fundamental, juntamente com a neuroacústica. Né? E depois que eu fiquei lá o tempo fazendo o que era necessário, que foi me recolher, ficar quietinha, fazer a escuta da neuroacústica, fazer o exercício de respiração, eu Uhum. pude voltar como se nada tivesse acontecido. Só que muito melhor. Eu consegui mudar algo ali dessa sinapse neural que ainda estava disfuncional. Uhum. Então, assim, eu quis compartilhar isso com vocês, porque, assim, eu atendo muitos clientes, muitos mesmo, só com a neuroacústica, tá? Eu tenho um plano de atendimento só para neuroacústica e a gente tem tido, assim, resultados magníficos, porque a gente tem que pensar que ele pega a questão da emoção, ele pega a questão da memória, da consciência e da tomada de decisão. Né? Porque a neuroplasticidade ela faz tudo isso. E o que que eu percebi assim bem na prática, que através da neuroacústica eu fiz com que todo esse processo ficasse muito mais simples, mesmo mais fácil, mais acessível, eu vou dizer, mesmo em momento de crise, que foi o que me deixou assim extremamente, de verdade, Uhum. embasbacada com o poder da É neuroacústica, né? é porque é Então, o som, assim, né? Assim, é o que exato, existe de mais, a matéria do qual nós somos feitos de som, né? Não tem, no princípio era o exatamente. verbo, né? E do verbo se fez, né? Exato. A Não vida. é que Então, força nada, na realidade, o que que ele faz? Ele favorece todo o nosso ambiente cerebral a promover o estado neurológico ideal é porque para. ele sabe exatamente qual é o som que precisa para Exato. equilibrar. Nossa, então assim, a neuroacústica, ela reorganiza assim de uma forma assim extraordinária, cerebralmente falando, e proporcionando toda o ambiente ideal para que a neuroplasticidade aconteça. Então, assim, realmente assim, e falo assim emocionada, porque cada um sabe da sua dor e cada um sabe aonde a gente se encontra. E assim, eu fui muito grata, assim, de poder ter realmente saído daquele momento de crise através da neuroacústica. Então, assim, eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque realmente é uma ferramenta extremamente poderosa. Uhum. A gente demanda um tempo até criar um hábito, né? Porque essa coisa de criar Uhum. o hábito, a repetição diária, ela é extremamente necessária, imprescindível, né? Porque sem a repetição a gente não consegue fazer com que nada aconteça. Então, assim, fica aqui o convite para que vocês realmente possam usufruir dessa prática realmente maravilhosa, muito boa mesmo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Legal, eu tenho feito bastante também inner voice das pessoas e tem algumas que realmente vivem processos bem fortes, assim, né, de catarse, de processos que realmente geram muitas emoções, né, é bem interessante o movimento que ele gera, né, É. E pode pra, acontecer de alguma música dar um desconforto, mas a gente tem que insistir. É aí no desconforto que a gente tem alguma coisa a transformar, né? sim. A Eduarda tá falando que não, que no e-mail que ela recebeu não foi eu que te mandei, né, Eduarda? Mas sempre vai o link junto. Não tem como não ter. Abre de E novo lá acaba e dá uma chegando uns olhadinha. 3 e-mails, tá, É, porque gente? é mais de um e-mail, né? São uns três Isso. e-mails que Acho que vai com o vem Inner um com Voice. relatório, um com
com os arquivos em MP3 e o Isso, outro vem um link, tá? isso. Dá uma olhadinha que É ele esse vai. link, é esse link que vocês vão copiar e colar na conversa do WhatsApp para ficar mais fácil de vocês abrirem. Copia o link, cola lá no WhatsApp, fica mais fácil para vocês ouvirem os sons. Uhum. Eu não sei quem está perguntando aqui de quanto em quanto tempo podemos pedir para o cliente renovar o áudio. Eu vou dizer que você vai saber, sabe? Não é a gente quem vai determinar, não. Porque eu tenho escutado, eu estou no mesmo áudio já tem alguns meses e eu vejo o quanto ainda é necessário. Não dá para falar, infelizmente não dá para a gente determinar isso, sabe? Mas eu acho que a pessoa fazendo, eu acho que a gente pode, de repente, ir reanalisando a pessoa nas questões, sabe? É, Emocionais. Eu acho que é um bom parâmetro para a gente saber se é hora de renovar o áudio. aí vai da prática clínica de cada um, né? O Loran, por Exato. exemplo, ele fala que o Inner Voice é um que ele faz todos os dias. Porque ele todos os dias ele grava a voz dele e ouve os sons daquele momento. Então, E é muito interessante, você falou isso de todos os dias, e é tão interessante, não que eu já não tenha feito, claro, outra varredura de áudio, já fiz. E muito interessante é que aquelas tem duas notas que estão lá ali, ainda presente. A uhum, mesma. Mudam duas, tem duas ali que, ou seja, eu preciso continuar fazendo a escuta delas, né? ainda, ainda está permanecendo aquele padrão ali, Sim, a né? mesma, exato. Bom, gente, se alguém quiser mais tirar mais alguma dúvida, Acho que é isso. é, Quem quiser, eu acho que é interessante a gente falar do Alfapés, né? Se de quem sim, tiver interesse em utilizar, não fazer fazer um teste de como funciona o EOScan, por 6 dias, é possível, e aí quem tiver interesse pode nos chamar, e aí fica com um valor muito mais, não é o valor de uma assinatura, tá certo? uhum. Mas que dá aí a oportunidade de você poder testar todas essas funcionalidades que foram colocadas aqui por uma semana. O AlphaPass é bem interessante para quem quer experimentar, ainda não quer fazer a assinatura, mas quer experimentar, né, o AllScan. E quem Sim, quiser também que receber os próprios relatórios, eu gero os relatórios também, pode me mandar mensagem para você ter um primeiro contato, né, com o AllScan. Então é só me mandar os seus dados, que eu quem gero já as suas quiser fazer a análises. assinatura também só pode nos chamar, tá certo? Para que a gente possa aí, dar todas as informações necessárias para fazer a assinatura. Aquelas pessoas que tiverem interesse em assinar, mas querem compartilhar a assinatura com outros, também nos falem no, no, no particular, porque a gente pode colocar num grupo que tem outras pessoas Sempre tem interessadas no pessoas compartilhamento. interessadas, né? E aí a gente Exato. consegue ir organizando, ajudando vocês a dividir com outras pessoas, para quem quer fazer essa divisão. Exato. Acho que é Acho que isso. é isso. Agradeço imensamente a participação de todos. O que precisarem, estamos aqui à disposição. Né? Eu acho que é bem importante, eu falo por mim, eu tive a oportunidade de poder fazer o workshop da Cinti e do Luiz, eu acho que é bem interessante, bem legal mesmo de se fazer, até para entender, porque são muitas funcionalidades, e aí você consegue até para você determinar, pera lá, eu vou assinar e como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o meu trabalho? Acho que aí dá uma clareza bem bacana de você saber aí qual a forma que você vai utilizar e incluir na sua prática clínica, né? É importante até para a gente poder fazer uma leitura correta, porque eu já vi que tem pessoas com informações equivocadas sobre as interpretações do AllScan. E Sim. aí, se você não entende como interpretar o que que ele está falando, a sua análise vai ficar bem comprometida, né? Então, saber, saber essas coisas básicas são muito importantes, né? Ter a Ferrari e não saber dirigir, né? É.
Bom, gente, gratidão pela presença de vocês todos. Obrigada. E a gente fica disponível, tá? O que vocês precisarem, tirar dúvida, podem, quiser colocar a dúvida lá naquele grupo do Allscan ou chamar a gente no particular também. Estamos aí disponíveis. Boa noite, E bom muito descanso. obrigada pela sua disposição, obrigada pela Grata, parceria de sempre, ah, obrigada, grata, tá? querida. Seguimos aí Obrigada, em unidade. E bom com final de semana certeza. para todos nós. Ótimo fim de semana para todos, verdade. Hoje já é quinta. Tchau, Tchau, pessoal, muito tchau. obrigada.